Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente não vai falar sobre um assunto muito legal, mas um assunto que precisa ser conversado. Hoje é segunda-feira, eu tô de folga, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Então essa semana eu ia conseguir estar gravando bastante conteúdo pra vocês. Mas ontem me deparei com essa notícia aqui antes de dormir e achei super necessário a gente vir conversar sobre isso, porque é um assunto importante. E quem acha que tá livre de passar por isso pode não estar. Mas eu vou compartilhar com vocês, né, o que tá acontecendo. Esses pais perderam a guarda dos filhos. São brasileiros. E há um tempinho atrás, não sei se vocês viram a notícia de uma moça que é africana. Eu vou dizer africana porque às vezes eles são de Cabo Verde, às vezes são da Angola. E tudo a gente fala que eles são angolanos, mas não são. Então assim, gente, não é a primeira vez que eu leio notícias sobre. E a história é sempre confusa. E fazem com que as pessoas digam assim, essa história tá muito mal contada. Eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo e com a minha filha de 12 anos, na época que chegou aqui, só que agora ela tem 14. A Sara passou por um problema na escola, ela não estava se dando bem com um certo professor. E eu falei para ela conversar com a diretora de turma sobre isso, né? Ela já tinha conversado comigo. E nesse período, eu tava desempregada. Pronto, ela chegou, conversou e aí a diretora me chamou para conversar. Porém, quando a diretora me chamou para conversar, para uma reunião, eu e ela, para falar sobre isso, porque assim, detalhe, esse professor tava desenhando a Sara como um monstro, detalhe. Então, quando ela me chamou para uma reunião, foi justamente quando eu ia começar a trabalhar, ou seja, a reunião era no dia do meu primeiro dia de trabalho. Quando ela mandou um e-mail, de imediato eu respondi. E disse que era meu primeiro dia de trabalho, que eu estava há muito tempo sem trabalhar, que não ficava bem. No primeiro dia, eu pedi uma saída para ir para uma reunião de escola. Mas eu falei para ela que eu estava a par do assunto, que eu mesma que tinha dito para a Sara conversar com ela, que era para a gente tentar resolver isso da melhor forma possível, mas que eu ia sair X horas, eu podia ir até a escola nesse horário, caso ela não tivesse nada marcado com nenhum outro pai, ou que eu poderia estar vendo hoje mesmo, supostamente. Com a minha chefe, explicava a situação e via ali um momento, né, porque eu ia folgar, e via um momento para eu falar com ela, mas que era de meu extremo interesse e tudo mais, nem que eu levasse o meu contrato para comprovar que aquele era meu primeiro dia de trabalho. Gente, eu expliquei tudo isso, às vezes eu explico demais. E a gente agendou um dia, eu fui lá e fui conversar com ela. Depois, gente, disso, a Sara tá na adolescência, é uma fase difícil. E a Sara também solicitou por ela mesma acompanhamento psicológico. E aí eu recebi um e-mail, né? Até porque a Sara participa de muitas atividades na escola. Recebi um e-mail da psicóloga para conversar comigo. Eu também respondi de imediato. E nesse dia que ela mandou essa mensagem para mim, foi tipo de manhã. Eu ia trabalhar 1h da tarde e ela queria me encontrar às 11h30 na escola. E eu disse que o e-mail, tipo assim, o chamado dela foi assim muito em cima da hora, que eu entrava 1h e eu ia me atrasar pro trabalho, se não podia ser no dia anterior que eu estava de folga. E ela respondeu que sim, que não tinha problema nenhum. No outro dia eu fui lá, conversei, a Sara tá fazendo terapia. E pronto. Sempre foi assim, tudo muito rápido. Sempre que eles me mandam um e-mail questionando qualquer coisa sobre a Sara, eu sempre respondo muito rápido. Às vezes em tempo assim, chegou, respondi, né? É muito difícil eu passar algumas horas sem responder. E outro ocorrido, também ainda sobre a Sara, foi porque o meu menino pegou conjuntivite. O nosso menino de 3 anos veio pra casa e tudo mais, obviamente passou pra Sara. Só que nos primeiros dias a Sara não tava assim com o olho tão vermelho. Então o olho dela só começou a coçar mesmo, a partir acho que lá pelo 3º dia e tudo mais. Foi quando ela falou assim, mãe, olha como eu tô e tal, e não fui pra aula. E aí ela ficou 2 dias sem ir pra aula. Só que assim, gente, como é que funciona? Quando a Sara falta, tem ali o primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, os tempos de aula. Faltou a primeira aula, já chega um SMS pra mim dizendo que ela faltou. Então, o que eu fiz, né? Como nesse dia ali, acho que estudar até 1h da tarde ou até meio-dia, eu esperei todas as mensagens de todas as aulas chegarem pra eu justificar a falta. Isso você entra na aplicação, você vai lá e justifica, explica o porquê que a criança não foi pra aula. E aí me ligam da escola. Eu não sei quem foi que me ligou, mas não era a diretora, era uma responsável da escola. A Sara acho que foi a coordenadora, porque eu conversei com ela sobre isso. E ela falou assim, olha, mãezinha, é que a Sara faz 3 dias que não vem pra aula. Eu fiquei assim, e eu expliquei, porque ela pegou conjuntivite e tal. Mas ela, então, mãe, tem até 2 dias pra justificar
faltas, tá? Fiquem atentos a esse período. E eu falei, olha, mas eu justifiquei as faltas. E assim que apareceram no fim do dia, que supostamente seria o fim da aula, eu justifiquei as faltas. Ela mas é o terceiro dia, mãe. O terceiro dia, a senhora tem que trazer algum documento do médico. Aí eu fiquei assim, não, a Sara tá na escola. Aí ela, na escola, eu falei sim, até porque eu acabei de ver, eu sempre olho pra ver se ela passou na catraca. E ela tinha passado na catraca, eu olho no sistema. E também não tinha chego a mensagem de falta. Então a Sara estava tecnicamente na sala de aula. Eu até falei, por que ela não tá na escola? Aí que ela foi acessar o sistema. Ai, mãe, pois, ok. Então, tipo assim, eu tinha justificado os dias e eu sabia, tinha absoluta certeza que a Sara estava na escola. Mas pensem, entenderam? Ela nem se deu o trabalho de, antes de me ligar, consultar o sistema. A sorte que eu sou uma pessoa que consulto o sistema da escola. Eu sempre olho os avisos dos professores, a falta, o que aconteceu. Eu sempre olho todo o sistema, sempre. Eu tô no trabalho, tô tomando meu pequeno almoço, eu olho pra ver se ela passou na catraca, se ela fez as refeições, tudo, eu olho. E isso é importante. Então, assim, gente, fiquem muito atentos. Porque quando eu vi o relato lá deles, e um dos relatos é justamente por isso, porque as crianças estavam há 3 dias sem ir para a escola. No Brasil, 3 dias ainda não é uma coisa tão importante, mas aqui em Portugal é. E o mais interessante, gente, que a história do Ravi é pior. Os relatos que eu tenho para falar sobre o Ravi são piores. Então, assim, é interessante a gente, se foi convocado para uma reunião, faça o possível. E o impossível, se impossível for, para ir lá, comunicar, ligar e falar. Não abra brecha para suposições, porque infelizmente aqui eles têm muito hábito, com todo respeito aos portugueses aqui do canal, mas eles têm muito hábito de supor as coisas. Então, assim, a gente já é imigrante, né? Então, assim, as suposições sobre nós são mais aumentadas e piores. Então, atentos sobre isso, porque quando eu li o relato, eu entendi assim, caramba, será que eu quase não passei por isso? E o meu comportamento, por estar sempre olhando o sistema, me livrou. Porque na mesma hora eu falei para ela, eu tenho absoluta certeza que tá justificada as faltas e que a Sara tá na escola. A Sara hoje não faltou, né? Porque ela fala sobre o médico. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, que pegaram muito nesse ponto com o Ravi. E é isso, tá? Agora eu vou contar pra vocês o relato do meu filho de 3 anos, porque ela também faz uns relatos parecidos. E agora compartilhando com vocês os relatos do Ravi. Gente, aqui é o seguinte, a lei, ela é assim, a lei ela é clara. Criança em Portugal tem direito à educação, tem direito à saúde, isso não pode ser negado a eles. Ah, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque é ilegal. Primeiro que brasileiro ou qualquer cidadão que fale língua portuguesa não entre legal em Portugal. Isso daí as pessoas falam sem saber, mas enfim, não vão falar sobre isso. Mas a questão é, o Ravi quando chegou aqui, ele ficou muito doente. Eu levei ele várias vezes na urgência, o Ravi pegou pneumonia, o Ravi foi para muitas consultas de urgência. Toda vez que a gente entrava no consultório, a primeira vez não, a segunda vez não, mas com o tempo, acho que eles foram vendo o histórico médico do Ravi, que foi se criando ali um histórico médico, começaram a questionar sobre as vacinas. Teve o primeiro questionamento, teve o segundo questionamento. Do terceiro em diante, acendeu assim alguma coisa, tipo, peraí, parecia, o que dava a entender é que tinha um alerta, que quando eles entravam no sistema, tinha alguma coisa ali referente à vacina, que era sempre perguntando de vacina. E aí que entra essa história que eu tô falando da lei. Porque assim, se você vai num centro de saúde, eles dizem que não pode, que precisa disso, aquilo e mais um pouco. E não querem vacinar as crianças, não querem dar médico de família para as crianças. Ou seja, o centro de saúde não funciona de acordo com a lei, tá? Mas, quando eu ia lá na urgência, a médica sempre dizia, mãe, o Ravi não tá com as vacinas, mãe. Eu dizia, ó, e eu explicava a situação para ela. Olha, mas não é assim, porque pela lei ele tem um PB4, porque tá lá no sistema já o PB4. Então, assim, não é bem assim. Na segunda vez, eu acho que eu fui questionada assim, com mais palavras, ela falou assim que eu meio que tinha que procurar um outro centro de saúde, já que aquele não estava cumprindo com a lei. Ok, só que eu já tinha feito isso.
Gente, começaram a questionar, e aquilo ficou na minha cabeça. E quando uma coisa fica na minha cabeça, a minha cabeça não para. O que que eu fiz? Um belo dia, o Ravi já tava doente, foi a última vez que me questionaram. Fui no centro de saúde e quebrei o barraco. Fui lá, já tinha ido 5 vezes no centro de saúde, tentar médico de família e ver as vacinas dele. Até que eu cheguei com a atendente e falei o seguinte: olha, então vamos fazer o seguinte, quando o serviço social bater na minha porta, a polícia bater na minha porta para levar o meu filho, eu vou trazer eles aqui com você e você vai dizer para eles o porquê que meu filho não toma vacina. Porque eu já procurei outros centros de saúde e o meu filho só pode ser atendido aqui porque a documentação é daqui, a morada dele é aqui, tudo que eu tenho é o endereço daqui, ele precisa ser atendido aqui. Falei mundos e fundos para a mulher. E quando eu ressaltei que quando fossem tirar o meu filho de mim, eu ia lá, eu falei assim, bem vermelho, bem com ódio. Pronto, meu filho teve, finalmente, médico de família, pôde tomar as vacinas e finalmente ficou tudo ok. Mas, assim que eu saí de lá, eu recebi um e-mail de agendamento. Isso aconteceu em janeiro. A consulta foi marcada para abril. Isso, gente, eu fui andando no centro de saúde, é mais ou menos 30 minutos da minha casa. No meio do caminho, a enfermeira me liga. Eu fiquei logo com ódio, porque eu sabia que a ligação era de lá. E eu pensei assim, vamos cancelar, vou inventar alguma desculpa. Mas não, gente. Era para eu ir o mais rápido possível, no caso, no outro dia, levar o Ravi e enviar para ela os comprovantes de vacina que ele já tinha tomado. E ela achou um absurdo o Ravi tá tanto tempo aqui em Portugal e não ter tomado nenhuma vacina. Olha só como são as coisas. E aí, levei o Ravi no outro dia, tomou as vacinas, e ela falou, olha mãe, ela falou assim como se fosse tão fácil. Eu falei, você não tem noção do tempo que eu tô correndo atrás de vacina dessa criança. O Ravi tomou todas as vacinas, ela conversou comigo, eram 5 vacinas para ele tomar, que ele não ia tomar tudo de uma vez, que aquilo ia fazer mal para ele. E a gente agendou uns dias, e ela justificou lá no sistema o porquê, pronto, ficou tudo ok. E aí, por isso que eu digo pra vocês que ficou na minha cabeça aquele alerta sobre as vacinas. Porque outras vezes o Ravi ficou doente. E na hora, a doutora estava acessando o sistema e ela falou assim, vacina, olha, a vacina daí estão tudo em dia, não é mãe? Estão tudo em dia, agora ele já tem médico de família. Entendeu? Porque tipo assim, por que surgiu o assunto vacina se já estava tudo ok? Então por isso que eu acho que existia ali algum alerta no sistema sobre vacina pro Ravi, porque eles estavam pegando muito nessa tecla. E estava parecendo que era uma vontade nossa, mas não era, mas graças a Deus, tudo certo. Vocês entenderam? É a lei, mas não estavam cumprindo. Mas quer dizer que iam lembrar da lei na hora de bater na minha porta para pegar meu filho? Vocês entenderam? Então, assim, muito, muito, muito atento. E agora outro relato que ela fala no vídeo, ou no vídeo não, a mãe, eu fui lá no Instagram da mãe ver, ela fala sobre, estavam questionando sobre a dicção da criança, sobre a fala da criança e tudo mais. Com o Ravi também veio acontecendo isso. O Ravi não fala direito, enfim, fala em casa, mas não fala muito na rua. Fomos também chamados, aceitamos a fazer a terapia da fala. É questionada a forma que o Ravi se alimenta. O Ravi está fazendo acompanhamento com a pediatra de desenvolvimento. Então, assim, quando fizeram propostas pra gente, a gente aceitou. Então, o Ravi está sendo acompanhado pelo pediatra de desenvolvimento para ver se é autismo ou não, apesar de já ter sido descartado, para ver se ele escuta ou não. Ele já foi fazer os exames, mas isso não é falado só pra gente, é falado também para outras crianças. Por quê? Ela ressalta lá no que ela fez o comentário de que não era só o filho dela que estava passando por aquilo. E eu super me identifiquei nessa parte, porque assim, não é só o Ravi que passa por isso, não é só a Sara que passa por isso. Porém, você tem a opção de saber se você quer descobrir, se você quer tratar ou não. No nosso caso, a gente sempre concordou. Aí eu fiquei pensando, quer dizer que eu não posso não concordar? Entendeu? Acendeu esse gatilho, essa atenção para isso. Porque assim, eu vejo quando eu converso com a educadora, quando eu converso com a psicóloga, quando eu converso com esse pessoal de escola, eles relatam que tem pais portugueses que não aceitam. E aí eu me pergunto, tiram o filho deles também? O nível de régua, a margem de limite é a mesma que é imposta para nós, imigrantes? Fica aí essa questão. Mas outra coisa também muito importante, que eu quase vacilei. Teve um dia em que o Ravi estava com a conjuntivite
E ligaram pra gente, eu tava no trabalho, ligaram pra gente buscar o Ravi por conta da conjuntivite. Então eu imaginei, se ligaram por conta da conjuntivite pra ele ir pra casa, então entenderam já que ele estava doente com a conjuntivite. Uma conjuntivite precisa de 5 dias para tratar. Então, obviamente, eu não comuniquei nada, porque assim, eu fui buscar um menino doente. Para mim era tudo muito óbvio. Quando foi na sexta-feira, eu recebo uma mensagem, né? Demoraram até mais dias, perguntando o que tinha acontecido com o Ravi. E eu fiquei assim, ele tá com conjuntivite. E eu até ressaltei que ele já estava melhor, mas como, né, tinha que fazer uso do antibiótico, eu preferia eu botar as gotas porque era de 4 em 4 horas. E aí eu falei, ó, então. E ela, ai mãe, mas tipo assim, eu tinha que justificar. Mas pra mim, gente, era muito óbvio, a criança tava com conjuntivite há 5 dias. Mas você vê como a regra é diferente? E como assim, eu acho que por algum motivo ela esqueceu, ou sei lá. E eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu pedi desculpas. E agora, qualquer motivo que o Ravi não vá pra aula, eu tô falando. Só que assim, eu sempre comunico, mas como foi óbvio, eu não comuniquei, entenderam? E fui questionada. Então, assim, muita atenção com os seus filhos. Muita atenção com os chamados da escola. Muita atenção. A minha filha, a Sara, às vezes, ela gosta muito de estar na mesma régua que os coleguinhas portugueses. E é triste, mas eu sempre falo pra ela, você não é portuguesa, você não é europeia. Às vezes o que o teu coleguinha, tua coleguinha, né, cidadã aqui da região, fala pode soar tranquilo, mas se sai da tua boca pode não soar tão tranquilo. Então, assim, não é que eu queira que ela se esconda, eu quero que ela se previna desse tipo de coisa, porque, gente, eu não tô criticando os pais, eu não queria estar no lugar deles, eu espero nunca estar no lugar deles. Mas isso me abriu vários gatilhos sobre coisas que aconteceram. E eu pensei assim, o meu comportamento, a forma de eu ser, de eu não tirar as coisas da cabeça, talvez tenha me prevenido de coisas como essa. E não significa que eu tô livre de coisas como essa. Mas assim, muita atenção, porque são detalhes. Você abre uma brechinha para suposição e essas suposições vão ao limite que você nem imagina. E olha no que chegou. E não é a primeira vez, não são só filhos de brasileiros, tem outras nacionalidades também. Isso vem acontecendo constantemente, eu vejo muita notícia sobre isso. E assim, é muito triste. Mais uma vez eu queria relatar que eu não tô aqui criticando os pais ou dizendo que eles deram motivos. Porque, como eu falei pra vocês, eu faço isso porque eu sou agoniada, eu sou desesperada. Então eu sempre respondo tudo de imediato, né? E nem todo mundo é desse jeito. E pegaram isso aqui para transformar nisso tudo. Então fiquem atentos, vão ficar alerta com os nossos filhos. Por exemplo, a terapia do Ravi foi agendada para um dia que eu não estava de folga, para um dia que o pai do meu filho também é tatuador, e um dia que, tipo, ele tinha ficado a semana toda sem tatuar, e justamente nesse dia ele estava cheio de tatuagem. E assim, era muito importante ele ir naquele dia fazer as tatuagens, porque esse dinheiro ia fazer falta. Mas graças a Deus eu consegui falar com a minha chefe e folguei no dia porque precisava ir um dos pais. E eu não sei, eu acho que eu teria até faltado se ela não tivesse me liberado para eu ir lá, porque a gente esperou muito tempo também por essa terapia. E foi assim muito em cima da hora, agendado, enfim, para vocês entenderem. Então assim, muita atenção com os filhos de vocês. Eu sempre pergunto da Sara o que conversaram. Eu falei, filha, me ligaram e tal. Ela, mãe, é assim, às vezes eles ligam, a gente comenta. Eu sempre, às vezes, a gente conversa algumas coisas em casa. Eu falo para ela evitar falar na escola, porque coisas que para nós é muito simples, é do cotidiano, para eles talvez não soem tão bem. Então eu peço para ela tomar cuidado com as palavras e não que eu esteja querendo que ela minta ou que ela, sei lá, coisas básicas, gente. Às vezes coisas básicas, de brincadeiras, que pra nós não tem importância nenhuma, às vezes levam muito a sério. Levam pra um patamar que vocês não têm noção. Então, quando eu vi tudo isso, abriu muitos gatilhos, assim, de coisas que aconteceram com eles e aconteceram comigo. E eu tenho certeza que aconteceram com você, que mora aqui em Portugal e tem filhos. E pode estar acontecendo com outras famílias. Mas são detalhes, então não vamos deixar passar esses detalhes.
Porque a lei, como eu disse, não tinha médico de família por vir, não tinha como tomar vacina, mas quando eu ia lá no hospital, eu estava sendo dada como uma mãe responsável que o filho não estava tomando vacina, sendo que eu já tinha ido 5 vezes no centro de saúde. Então eu tive que ir lá, meter o louco, ser grossa, ser estúpida para conseguir pro meu filho. Agora imagine se eu não tivesse feito isso, o que não poderia ter acontecido, né? Porque como eles falaram, foi do nada. E pra mim, se hoje batesse na minha porta, eu também ia dizer que foi do nada. Mas se a gente olhar um pouquinho pra trás, não foi do nada. Foram coisas que estavam ali surgindo, só que a gente não deu importância. A gente vai no centro de saúde, não tem médico para as crianças, porque tão ilegal. Uma coisa extremamente errada, porque ninguém tá aqui legal. Enfim, ainda vai vir um brasileiro que fala besteira, mas enfim. Mas a lei funciona quando é conveniente. Então, muito cuidado com as nossas crianças. E é esse o relato que eu deixo aqui pra vocês. E eu acho que muita gente, quando lê, eu acho, não tenho certeza, já passou por isso. Eu vi até que famílias, tipo mãe, mandaram o filho embora pro Brasil, fugiram pro Brasil com medo de perder as crianças. Gente, é muito louco. Então, assim, é isso que eu tenho hoje pra falar aqui pra vocês. Espero vir. Minha próxima, vou ter mais uma folga na semana, vim com um conteúdo mais legal. Mas a gente precisava muito hoje falar sobre isso. E espero ter ajudado, espero que esse conteúdo tenha sido importante para você também.